Olá! Na nossa aula de hoje nós falaremos sobre o tempo meteorológico. Esse assunto vai estar lá na página 76 do livro de vocês. Aqui diz assim: os dias não são todos iguais. Eles podem variar de acordo com o tempo meteorológico. O tempo meteorológico indica se está chovendo ou se faz sol. Se existem muitas ou poucas nuvens no céu, por exemplo. Você já reparou que tem dia em que está quente e tem dia em que está frio? Há também dias em que está chovendo e há dias em que está nublado. Aí nós temos uma atividade. Nos dias de calor, vestimos roupas leves. Se formos para a praia ou piscina, é preciso usar um chapéu e protetor solar. Nos dias de frio, é necessário agasalhar-nos bem e usar roupas que mantenham nosso corpo aquecido, como roupas de lã. Aqui para nós no Nordeste, aqui no Piauí, essa questão da roupa mais aquecida, ela é muito pouco usada, porque raramente temos dias bastante frios. Nossos dias são sempre ensolarados, de um calor intenso, e mesmo quando chove, a temperatura não cai tanto ao ponto da gente nos agasalhar com roupas de frio. Aqui segue, nos dias de chuva é importante se sair de galochas, que são aquelas botas de borracha. Nós também não usamos isso aqui no nosso estado. Guarda-chuva ou capa de chuva impermeável. Os dias nublados são aqueles em que há muitas nuvens no céu. O vento pode ocorrer tanto em dias quentes quanto em frios, chuvosos ou nublados. O tempo meteorológico pode mudar durante o dia. De manhã pode estar ensolarado e no final do dia pode estar chuvoso, por exemplo. Por meio da previsão do tempo, podemos saber quais são as mudanças que vão ocorrer com o tempo ao longo do dia ou da semana. A gente sempre vê isso nos telejornais. Como complemento para vocês, eu trouxe. Em meteorologia, tempo é o estado da atmosfera, num determinado momento, que pode ser interpretado sob as escalas convencionais, que podem considerar a atmosfera como quente ou fria, úmida ou seca, calma ou tempestuosa, limpa ou nublada. A maior parte dos eventos meteorológicos ocorre na troposfera, a camada mais baixa da atmosfera terrestre. O tempo pode se referir geralmente às mudanças cotidianas na temperatura e na precipitação, onde o clima é o termo empregado para se referir às condições atmosféricas médias ao longo de um período mais prolongado de tempo. Quando o tempo é usado sem nenhuma qualificação, tempo é entendido como sendo o tempo da Terra. Os fenômenos meteorológicos, olha só, ocorrem devido às diferenças de temperatura, pressão atmosférica ou umidade do ar, entre uma massa de ar e outra. Um dos principais motores de formação de eventos meteorológicos de escala global é a diferença do ângulo de radiação solar entre a linha do Equador e os polos e a consequente diferença de temperatura entre essas regiões. A região equatorial recebe a incidência solar diretamente, perpendicular à superfície, enquanto as regiões polares recebem a incidência solar praticamente em paralelo à superfície, tornando a radiação solar mais difusa e com um poder menor de aquecimento. O intenso contraste de temperatura entre as regiões trópicas e polares geram as correntes de jato nas regiões temperadas e as perturbações nessas correntes de jato podem vir a gerar ciclones extratropicais devido a esse eixo. Isso, gente, a gente consegue ver diretamente e sempre nos telejornais. Essas palavras falando sobre temperatura, sobre correntes de ar, a gente sempre assiste nos nossos telejornais. O intenso contraste de temperaturas entre as regiões trópicas e as polares geram as correntes de jato, como eu acabei de dizer. Nas regiões temperadas e as perturbações nessas correntes de jato podem vir a gerar os ciclones extratropicais, devido ao eixo da Terra estar inclinado em relação ao plano orbital. O ângulo da incidência de luz solar varia conforme a progressão do ano. Na superfície terrestre, a temperatura normalmente varia entre menos 40 graus centígrados
e 40 graus centígrados. Esse menos, gente, quer dizer que ela é baixa, mais frio. E esse 40 graus é o quente que nós estamos acostumados aqui no nosso Nordeste. Por milênios, as mudanças na órbita terrestre afetaram a quantidade e a distribuição da radiação solar percebida pela Terra e influenciam o clima em um longo prazo. Meteorologistas usam mapas meteorológicos para prever o tempo. Um higrômetro mede o teor de vapor de água do ar ou a umidade. Um balão meteorológico mede as condições climáticas mais altas na atmosfera. Então, meteorologistas compilar e analisar os dados com a ajuda dos computadores. Eles fazem isso e nos repassam através dos telejornais. Em meteorologia, tempo é o estado da atmosfera num determinado momento em que pode ser interpretado sobre as escalas convencionais que podem considerar a atmosfera como quente ou fria, úmida ou seca, calma ou tempestuosa, limpa ou nublada. Seu professor vai fazer um resumo desse conteúdo meteorológico e explicar para você de uma forma mais clara, mais simplificada e assim exercitar em uma atividade os nossos conhecimentos. Uma boa aula a todos!